Ora viva! A incerteza sobre a guerra no Médio Oriente abre a crónica desta semana de Miguel Sousa Tavares no Expresso, e essa realidade contrasta com a política portuguesa, que o cronista diz navegar entre o surreal e o patético. Já lá vamos a todos estes pontos. Eu sou o João Pedro Barros, editor online, e este episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz arranca dentro de instantes. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. Viva, Miguel! Olá, João Pedro. O Miguel parece-me que está como o resto do mundo. Não sabe o que é que vai ser desta guerra, mas há algo que parece claro e não é propriamente de ontem. O plano é uma mão cheia de nada e a invasão nasceu de um palpite de Trump, a que ele chama, para usar a expressão inglesa, o gut feeling. Sim. Só uma correção. Eu estou como o resto do mundo quase todo, porque há uma parte do mundo, algumas centenas de gente omnisciente ou feliz que está a ganhar uma fortuna à conta das apostas na guerra do Irão. Ou seja, uma coisa que agora apareceu de novo, que é as apostas nos eventos políticos, sobretudo dominado por uma empresa americana que é o Polymarket, que já tinha registado umas suspeitas apostas feitas horas antes da operação na Venezuela dos Estados Unidos, que retiraram Maduro do poder e o puseram numa prisão americana, e agora também poucas horas antes de se iniciar o ataque de Israel e do Irão e dos Estados Unidos ao Irão, constatou-se que também umas grandes centenas ou milhares de apostadores tinham apostado exatamente no ataque e ganharam uma fortuna. Isto é altamente preocupante pelo seguinte, porque até agora, embora não haja indícios de que Trump, a sua família, os seus amigos ou associados estejam ligados a isto, tenham ganho alguma coisa com isto, a verdade é que a empresa de Trump, que já detém a rede social Truth Social, está também a desenvolver uma empresa de apostas políticas. Ora, vocês imaginem, só para as pessoas terem uma ideia, que o primeiro-ministro Luís Montenegro faz uma casa de apostas de eventos políticos, ele próprio, os amigos ou a família, aposta que amanhã vai descer o IRS, e no dia seguinte o mesmo Luís Montenegro, primeiro-ministro, desce o IRS e ganha uma fortuna com isso. Isto é verdadeiramente escandaloso, é mais um passo dado no sentido de uma sociedade completamente desregulada em termos de verdade, em termos de informação, e que agora consegue até fazer disso um negócio, e portanto nós a partir de agora nem sequer podemos saber até que ponto é que as decisões dos políticos são motivadas pelo bom senso, pelo interesse comum ou pelo interesse próprio. É uma nova frente que se abre e também surge na sequência de várias iniciativas do grupo empresarial Donald Trump, que aproveita vários vetores relacionados com a sua atividade política também para abrir aqui novos campos para enriquecer. Sim, tem toda a razão até aqui, quer dizer, havia a política externa dos Estados Unidos estava ligada aos interesses comerciais do grupo Trump, chamamos-lhe assim, que negocia com os países, vocês vão fazer um acordo de paz, nós mediamos e depois vamos fazer aí uma empresa para explorar as terras raras, por exemplo. Agora é mais do que isso, não é só a política externa que pode estar ligada aos interesses privados do grupo Trump, é também qualquer acontecimento de política interna. E com isto tudo cumprimos aquela velha máxima de que anda tudo à volta de Trump. E agora podemos ir à questão da guerra no Irão. Ele é verdadeiramente o Big Brother, e isto é um mundo ainda mais tenebroso do que aquele que Orwell imaginou que aconteceria em 1984. Em relação à guerra, há dois pontos que o Miguel foca e que me parecem ser dois eixos que, apesar de tudo, nos podem guiar para percebermos quando é que isto pode terminar. O que quer Israel, que parece em vários fatores ser quem verdadeiramente lidera os ataques, e como é que se porta a economia mundial e a dos Estados Unidos, porque há eleições intercalares em novembro e os americanos costumam precisamente votar com a carteira. Exatamente, os americanos e não só, grande parte do mundo vota com a Se calhar carteira. mais os americanos ainda.
Agora, o que torna isto diferente nos Estados Unidos é vamos ter eleições intercalares, quer dizer que um terço do Congresso vai ser renovado e, do ponto de vista de Donald Trump, isto é fundamental, porque ele neste momento tem a maioria na Câmara dos Representantes e tem a maioria no Senado. Se ele perde essa maioria para os democratas, inclusivamente poderemos estar a considerar um futuro impeachment do presidente, ou pelo menos a incapacidade de ultrapassar vários dos seus projetos, começando pelo orçamento e indo por aí fora. Portanto, estas eleições são cruciais para o presidente, como são sempre as eleições intercalares, e para conseguir manter os lugares republicanos que ele precisa, Trump tem que ter aprovação junto do eleitorado republicano. E neste momento há grande parte desse eleitorado que está a afastar, não só porque não entende a guerra contra o Irão, e tivemos aquele episódio do vice-chefe do contra-terrorismo dos Estados Unidos admitir-se por dizer que a guerra não fazia sentido, não havia nenhuma ameaça iminente do Irão aos Estados Unidos, e por outro lado, em consequência da guerra, a economia americana está a registrar mais inflação, embora continue a crescer, registra mais inflação e isso é aquilo que toca no bolso das pessoas. O Eu não custo de esqueço vida das pessoas a fazer as compras, tal como cá também nos Estados exatamente, Unidos. exatamente. Durante a campanha de Trump contra Kamala Harris, uma das coisas que ele insistiu imenso era o preço dos ovos. E dizia que o preço dos ovos tinha subido na administração Biden não sei quantos por cento. Bom, neste momento não é só os ovos, há muito mais coisas a subir. O Miguel fala depois da posição da Europa, sobre a qual tem sido especialmente, ou é especialmente crítico, mas desta vez noto que lhe parece que o rumo seguido é pelo menos razoável, ou se calhar o único possível. É o único possível, mas a Europa mudou. No princípio deste ano, depois da guerra das tarifas comerciais, da guerra, não, da imposição das tarifas unilateralmente por Donald Trump, e agora com a guerra do Irão, depois das sucessivas declarações de Trump sobre a NATO, sobre a relevância da NATO, ao mesmo tempo que agora diz que precisava da NATO, mas eles não estão lá, a Europa percebeu que os Estados Unidos de Donald Trump deixaram de ser um parceiro fiável, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista diplomático, do ponto de vista de segurança, do ponto de vista económico e comercial. E, portanto, a Europa começou a fazer uma coisa que era urgente. Negociou um acordo com o Mercosul, que ainda está dependente da apreciação pelo Tribunal Europeu, negociou um acordo com a Índia, importantíssimo, estamos a falar de um Um universo mercado de gigantesco. 1,2 bilhões de pessoas, e agora negociou um outro acordo com a Austrália. É isto que a Europa tem que fazer, isto demonstra que, de facto, as pessoas estão finalmente, os líderes europeus, a abrir os olhos e a adaptar-se ao mundo como ele é e não ao mundo que imaginaram que continuaria a ser. Fala também da aposta nas renováveis, que também nos permitirá continuar este caminho, libertar-nos dos combustíveis fósseis em que a Europa claramente não tem recursos. Eu toda a razão em lembrar isso, porque, de facto, outro ponto determinante no meu texto, a Europa só não está de gatas com esta crise resultante do fecho do Estreito de Hormuz dos mercados energéticos, porque lidera claramente a alternativa de energias limpas. E isso permite à Europa, apesar de tudo, não levar um estaladão tão grande como teria levado aqui há uns anos atrás. Repare-se que, por exemplo, os americanos, e não só, há muitos europeus também que dizem o mesmo, que a Europa está a ficar para trás em investigação, está a ficar para trás na segurança, está a ficar para trás na inovação, porque concentra tudo, a grande parte dos esforços na tentativa de criar uma alternativa às energias dos biocarbonetos. Mas vê-se agora que a Europa tinha razão. Não há nada mais importante para a independência de um país, de um grupo, de um continente, de uma região, do que a independência energética. Hoje em dia isso é determinante. Uma economia como a Alemã, que já foi a segunda economia do mundo, ou a primeira mesmo, está dependente do mercado energético, estava dependente do gás e do petróleo russo, agora está dependente do gás e do petróleo americano, que compra mais caro, e isso limita não só o desenvolvimento económico, o funcionamento das empresas, mas limita também a capacidade de se autonomizar, de tomar as suas decisões por si próprios, porque as pessoas pensam, os países pensam, e os dirigentes duas vezes, antes de estabelecerem relações diplomáticas de privilégio com este ou de conflito com aquele. Portanto, este caminho
da independência energética através das energias alternativas é absolutamente crucial para a Europa. Eu, por acaso, estive em Bruxelas esta semana e também fiquei com essa impressão de facto, há a ideia de que é preciso um rumo novo e, nomeadamente, apostar em áreas fulcrais, como a inteligência artificial, como os próprios chips. Parece-lhe também que a Europa percebe, finalmente, que não basta só regulamentar, que é preciso também pôr as mãos na massa e, se não tiver os meios para isso, nada adianta ter muitas leis. Bom, e mais do que isso, quer dizer, a Europa tem que procurar caminhos alternativos em tudo. A edição de hoje do Expresso traz um bom exemplo curioso, que é a aposta do Almirante Gouveia Melo, ex-candidato presidencial e ex-chefe de Estado-Maior da Armada, numa política de defesa que assente nos drones, que são muito mais baratos do que estar a comprar os F-35 ou estar a comprar fragatas e tudo isso. Esse é um caminho alternativo, quer dizer, nós não temos todos que seguir o padrão americano em tudo, cegamente, quando os próprios Estados Unidos deixaram de seguir o seu padrão de valores e de forma de estar no mundo. Bem, passemos agora um bocadinho para a atualidade nacional. Na crónica, o Miguel olha para o panorama político português e considera o pobre e, mais uma vez, os grandes temas internacionais parecem estar aqui a passar ao lado, não é, Miguel? Exatamente, quer dizer, isto que falamos deveria estar a ser discutido em Portugal. A posição de Portugal em termos de defesa europeia, a posição de Portugal dentro da NATO, a posição, e dentro da NATO, as relações com os Estados Unidos e a utilização da base das lajes, a posição de Portugal em termos de política energética, a posição de Portugal em termos de organização da defesa própria, a posição de Portugal nas negociações, não só dentro da Europa com outros mercados, mas também individualmente, país a país, porque nós podemos ter relações, nada impede que, sendo membro da União Europeia, tenha uma política económica diversificada em relação à União Europeia. E pelo nosso Nada, passado até temos condições para isso, não é? Pelos laços que temos. sim, temos condições, quer dizer, durante muito tempo, por exemplo, nós dissemos que éramos um interlocutor privilegiado para estabelecer relações com a África, pois temos que aproveitar isso, quer dizer, temos que aproveitar variadíssimas coisas. Há países da Ásia onde Portugal é altamente considerado por razões antiquíssimas, eu não vou dizer que são apenas razões históricas, são muito mais do que isso, antiquíssimas, estou-me a lembrar da Tailândia, do Japão, etc. E a diplomacia portuguesa e os governos portugueses têm que estar atentos a isso. Agora, eu acho que nós estamos a perder-nos. Quando olho para a agenda da Assembleia da República e para os debates que têm acontecido nas últimas semanas, desde o dia 28 de fevereiro, desde que começou a guerra no Irão, eu acho que nós estamos parece que estamos num país diferente, que se abriu ali um parênteses e Portugal, pelo facto de estar no extremo da Europa, acha que não tem nada a ver com o resto do mundo e que as coisas passaram ao lado e que mesmo uma crise energética nos passará ao lado porque nós estamos bem em termos de exploração de energias alternativas, é verdade, mas não é suficiente. Voltando lá fora, valoriza no seu texto as medidas de combate à crise energética tomadas pelo governo espanhol, que de início foi algo criticado por não permitir o uso das suas bases pelos Estados Unidos, agora tem sido até elogiado ou pelo menos considerado coerente. Acha que em Portugal também deveria haver medidas idênticas de apoio e de combate a todos os problemas que teremos, com certeza, de inflação e de subida dos preços de energia? Vamos lá ver, são duas coisas diferentes. Uma é o posicionamento diplomático da Espanha relativamente à guerra do Irão, como já antes, relativamente ao genocídio de Gaza, como ainda relativamente às exigências que Trump fez dentro da NATO para o gasto de 5% do PIB em defesa. A Espanha foi contra tudo isso, mesmo isoladamente. E eu acho que essa política externa diplomática da Espanha está-lhe a granjear um grande prestígio e não só, reduziu ao silêncio a extrema-direita e a direita espanhola e a direita portuguesa que a apoia. Faço aqui o parênteses para lembrar, o nosso ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, foi a um comício do PP em Madrid, um comício eleitoral, gritar contra o voto no governo espanhol, dizendo Espanha não tem matas, que eu acho uma coisa absolutamente inacreditável, como é que um ministro dos Negócios Estrangeiros participa num comício eleitoral num país estranho para discursar contra o governo que está em funções, mas isso mostra até que ponto a nossa cegueira diplomática diverge daquilo que foi a atitude de coragem da Espanha
e que é uma atitude que lhe vai dar frutos, não só dentro dos países que a Espanha respeita, no mundo árabe, no mundo islâmico, e nós não, porque nós somos completamente alinhados por Israel, mas também dentro por exemplo, dos próprios Estados Unidos, que é um país, mesmo com Donald Trump, que respeita mais aqueles que levantam a voz e não aqueles como carneiros se lhe submetem, como é o nosso caso. Segundo ponto diferente foram as medidas que o governo espanhol tomou para atacar esta crise, as consequências económicas da crise desencadeada pela guerra de Trump no Irão. E, a meu ver, a grande diferença para as medidas que o governo português teve é que enquanto o governo português vai fazendo ajudinhas conforme as necessidades e conforme o dia-a-dia mostra, e junto os mais desfavorecidos e disto e daquilo, atuando sobretudo pela procura, o governo espanhol não. O governo espanhol quer ir ao fundo da questão, possibilitando às empresas, sobretudo, que continuem a funcionar no mercado cujos custos de funcionamento se agravaram. E falo tomando uma opção decidida, nós a seguir vamos falar disso quando falamos do déficit, tomando uma opção decidida por prescindir de receita fiscal. Ou seja, num momento de crise, o governo espanhol disse não nos importamos ter déficit, não nos importamos reduzir a receita fiscal, porque neste momento é mais importante que a economia não se afunde. Chegou agora a hora do improviso, com o Miguel Sousa Tavares a comentar um tema que não está na sua crónica. Miguel, o Instituto Nacional de Estatística anunciou ontem um saldo positivo de 0,7% do PIB em 2025, que está muito acima das previsões do próprio governo. Fala-se num brilharete, mas será que esta é uma última boa notícia antes de muitas más? E aqui, obviamente, aponto para os efeitos, mais uma vez, da crise energética e também da recuperação dos efeitos do mau tempo, o que vai precisar de dinheiro. Isto há duas maneiras de ver a coisa. Uma, eu acho que é indiscutível que ter um superávit nas contas públicas, ou pelo menos não ter, deve ser uma notícia positiva. Nós estaríamos agora também bastante pior para enfrentar esta crise se, para além dos fatores de produção que todos subiram devido ao custo da energia, tivéssemos o Estado português também endividado e endividar-se cada vez mais. Isso não aconteceu. Eu acho que a lição que pagamos depois da crise de 2008 está entranhada nos governantes e, de certa maneira, também nos governados, que o país não pode viver eternamente com o Estado a endividar-se. Portanto, isso é positivo. Em qualquer cenário, seja qual for o governo, seja qualquer for a cor política, eu acho que é positivo. Sobretudo não. Agora, o lado menos positivo disto é que o governo chega ao superávit de 0,7% em 2025 e espera ter pelo menos 0,1% em 2026, devido não a uma gestão extraordinária, brilhante e imaginativa do orçamento do Estado, mas devido à contribuição da economia real dos cidadãos e das empresas. Porquê? Porque estamos numa situação quase de pleno emprego e, portanto, há mais gente a receber ordenado. Houve uma subida de ordenados da ordem dos 10% no setor privado e, havendo mais emprego e havendo mais ordenados, há muito mais contribuições para a segurança social. E, portanto, aquilo que o governo tem tido é muito mais receita fiscal do que esperava. E, portanto, o que seria saudável e positivo é que, para além dessa receita fiscal que o governo tem, ele pudesse abdicar de parte dela e compensando isso com menos despesa não reprodutiva do Estado. Ou seja, no dia em que ele vir que o déficit público é controlado porque o Estado poupa e não porque o Estado gasta cada vez mais com o dinheiro que arrecada cada vez mais da economia, nesse dia eu ficarei contente. Até lá, acho que é melhor que o Estado não esteja endividado do que esteja endividado, mas melhor seria que o caminho para lá chegar tivesse sido outro. Ou seja, com esta situação, apesar de tudo, há aqui alguma folga para enfrentar o futuro, mas o futuro também é bastante incerto pelos fatores que já falamos, nomeadamente da guerra. Claro, é bom que haja uma folga, sem dúvida que o futuro é incerto, tudo isso, em tempos, aliás, falou-se de criar um fundo de emergência para crises, agora com os efeitos da tempestade Christine, falou-se outra vez, não há maneira de o fazer. Agora, eu não defendo de todo o regresso a uma mentalidade salazarista da gestão do orçamento do Estado, de maneira nenhuma. Salazar era tudo poupadinho, etc. E o país não se desenvolveu à conta disso. Acho que é preciso que o Estado distinga entre aquilo que são medidas com efeito imediato na economia,
e que fazem crescer o país. Por exemplo, os caminhos de ferro, voltando à Espanha neste momento tem 8 mil e tal quilómetros de TGV, é o segundo maior país do mundo em extensão de TGV, a seguir à China. Portugal tem zero. Ora, esse tipo de despesa é uma despesa reprodutiva. Quando se faz uma linha de comboio nova e rápida, necessariamente está-se a servir a economia, está-se a servir o transporte de mercadorias, está-se a servir o transporte de pessoas, está-se a tirar caminhões das ruas, está-se a tirar a poluição do ar. É tudo saudável e é tudo uma economia circular altamente compensadora. Mas se o dinheiro é gasto apenas aumentar salários aos seus funcionários, aumentar benesses, aumentar subsídios, que não são reprodutivos, então aí o Estado está a agir mal e vai no caminho errado. Por último, Miguel, dedica o último ponto da sua crónica a explicar porque é que ela vai passar a ser quinzenal. Quer agora explicar aqui também aos nossos ouvintes? É. Eu remeto para o meu texto, porque eh, eu acho que está lá tudo e, sobretudo, está bem pensado. Eu explico que eu vivo, desde lá, desde que comecei a fazer, desde miúdo, desde os 12 anos, e depois em mais de 45 anos de jornalismo, eu vivo numa vaga diária de informação, sobretudo de jornais, em papel ou online, mas também de rádios, televisões. Eu vivo o dia inteiro mergulhado numa bolha de informação, de tal maneira que se passarem 2 ou 3 horas sem eu ter notícias do mundo, eu fico quase preocupado e angustiado. Isto tinha um lado profissional, claro, mas também tem um lado pessoal, porque eu sou, sobretudo do ponto de vista de jornais, um leitor de notícias viciado completamente. E de repente cheguei à conclusão que nós vivemos num mundo tão alucinante em termos de informação, de que já não é o que hoje é verdade, amanhã é mentira. Hoje de manhã o Trump pode dizer que vai atacar o Irão e à tarde pode dizer que afinal não ataca. Portanto, o mundo está de tal maneira vertiginoso em termos de informação e, por outro lado, de tal maneira duvidoso da credibilidade dessa informação, que eu sinto sinceramente que, mais do que não ser capaz, eu não tenho vontade de continuar mergulhado nesta vertigem. Eu cheguei à conclusão, como eu escrevo no meu texto, que eu hoje em dia sei mais do que aquilo que percebo. E eu gostaria de perceber melhor as coisas, de entender, de observar, porque sem o fazer, acho que não disponho da lucidez para ser, de facto, uma pessoa esclarecida e que possa ajudar os leitores. Eu, pessoalmente, preciso de recuar um pouco, de uma temperança na minha atividade. E acho que isso é capaz de beneficiar os leitores e o jornal. Eu confio absolutamente que sim. Bem, fica aqui registada a decisão do Miguel de passar a escrever de 15 em 15 dias. A próxima crónica no papel, no jornal e também no nosso digital será então a 10 de Abril. E este podcast, Miguel Sousa Tavares de Viva Voz, também se vai manter em antena. Este episódio teve a sonorização e edição do João Martins e da minha parte, até breve.